Olá, inscritos do Espada de Miguel, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto que mexeu com o Brasil todo e eu achava importante vir falar com vocês porque é um assunto que todos precisamos nos posicionar. Vocês já conhecem o caso do cachorro, do cão orelha, aquele cãozinho que foi morto, né? Pelos Como diz a investigação, pelos adolescentes em Santa Catarina, lá na Praia Brava. O que acontece? No dia 4 de 1, hoje vai fazendo um mês, né? Que aconteceu, né? O cãozinho, ele era um cão comunitário, era um cão de praia, cuidado pelos moradores da região, ok? E esse cãozinho, ele ficava na praia, tinha as casinhas, tinha comida, tinha água, e era um cãozinho que não fazia mal para ninguém. No entanto, de acordo com a investigação que terminou ontem, e muito disso aconteceu por causa da pressão popular, porque se não houvesse essa pressão da população em caráter nacional e até internacional, acho que dificilmente aconteceria alguma coisa. Esse caso, ele foi até objeto de uma possível federalização, tirar o processo lá de Santa Catarina e passar para, acho que acredito, para a Polícia Federal. Aí, quando falaram nisso, ontem o caso, rapidão, e foi encerrado ontem e me parece que a Polícia Civil terminou, né, o processo lá para remeter ao Ministério Público de Santa Catarina, né? E me parece que um dos adolescentes foi o principal, é até aquele adolescente que aparece lá naquela câmera que foi mostrada, me parece, em algum programa televisivo do próprio dia, acho que é 5/1, me parece. E esse adolescente mostra ele saindo no às 5h25 e voltando às 5h58 com um moletom que foi apreendido. E então, assim, também não foi só isso, né, gente? Teve mais coisa também, que outros indícios, né, do que de culpa realmente, né, desses adolescentes. É, e é engraçado, né? Esses adolescentes, caso, ou o adolescente, caso ele realmente seja o culpado, né? Porque, né, vamos ainda partir do pressuposto que ainda não foi não vai ter nem julgamento, né? Porque como é adolescente, é internação, né? Mas assim, vamos considerar que seja isso mesmo e tal. Os pais vão lá logo depois e, de acordo com as investigações, não sou eu que estou falando isso, e tentam intimidar ou coagir, ou sei lá qual é o nome que lá fala em coação, né, no processo. O porteiro que perdeu o emprego, coitado do porteiro, né? O porteiro não tinha nada a ver com o negócio, acabou perdendo o emprego, pelo que eu fiquei sabendo. E aí a gente fica pensando, né? Esse adolescente vai ficar internado por, por 3 anos, vamos por assim, 3 anos, não sei nem quanto tempo vai ser, acho que até criar 18. E quando ele sai com a ficha limpa. Aí eu te pergunto, tá? Será que esses adolescentes no futuro virão a cometer
atos desta natureza novamente, porque a gente vê muito falando de. Não estou comparando, tá? Mas isso é um fato. Muitos serial killers que começam com atrocidades com animais e depois vêm a causar problemas para pessoas, para seres humanos. Não sei se seria o caso, mas um outro questionamento também fica. É, será que se a gente der poder a uma pessoa, isso é muito interessante. Poder no sentido de poder como político, poder do dinheiro, o poder de um cargo dentro de uma empresa. Será que isso transforma uma pessoa? E isso externa o que uma pessoa tem de pior no seu caráter? Fica esse questionamento. Porque, por exemplo, será que esse adolescente, ele, por ser rico, por ser filho de pais que tem empresas e tem muito dinheiro e tem uma vida boa, e estava na Disney, né? Quem de nós, quais pessoas desse nosso mundo aqui, um mundo normal, vão para Disney, né? Então, assim, o cara, provavelmente a pessoa matou o cachorro. Aí tem também indícios que maltratou outro cachorro que sobreviveu, que é o Caramelo, que ele foi. Eles tentaram afogar o cachorro. É só que faltava, né? Agora, esses meninos, ou esse menino, não sei, ele era adolescente para responder a- ao delito que ele cometeu, né? Ao ato infracional, segundo o ECA, mas estava de madrugada na rua, assim, né? É umas coisas no Brasil que ninguém consegue entender. O jovem, ele pode votar, o jovem pode ir para a rua, o jovem pode ir em boate, que a gente está cansado de saber que ele vai, mas na hora de se apresentar à justiça, o jovem é menor. É estranho pra caramba tudo isso. Mas de qualquer forma, eu acho que é importante uma outra coisa importante. Primeiro, essas coisas com animais não acontecem de hoje, não, tá? Isso já acontece há muito tempo, existem vários casos, até o caso que remeteu à criação da lei Sanção, né, que é a lei de 2000, que foi a lei que se relaciona com o, o cão, o Pitbull, né, que foi agredido em 2020, que era o Pitbull Sansão. Então, esse crime já de 2020 deu origem à Lei 14.064, que é a lei sanção e que coloca punições para maus tratos para cães e gatos aqui no Brasil. Então, a pena é de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Então, assim, de certa forma, esse rapaz, se fosse maior, pegaria de 2 a 5 anos, mas como é uma internação, né? Aqui no Brasil acontece isso, lá nos Estados Unidos não, mas aqui sim. Deve ficar 3 anos, depois volta e volta com a ficha limpa. Não sabemos se endireitado ou não. O futuro irá dizer. Mas interessante também dizer que, então, em 4 de janeiro, o cão Orelha ele foi encontrado. E ele estava agonizando lá na Praia Brava, foi levado a uma clínica e morreu no dia seguinte. Teve muita gente no início que falou que teve uma eutanásia. Não, não houve eutanásia. O cão, ele morreu em decorrência dos ferimentos, não foi por causa de eutanásia, não, tá? Em primeiro lugar. Em 6 de janeiro, de madrugada, tentaram afogar o Caramelo, que era o cãozinho Caramelo. E dizem que essa investigação são outros adolescentes. Tá.
Vamos deixar para a investigação olhar isso. E o porteiro, em 11 de janeiro, foi ofendido por pessoas que podem ser tanto os adolescentes ou os familiares. Ainda não se sabe direito sobre isso. Então, como é que a polícia conseguiu entender o que aconteceu? Testemunhas da madrugada do 4 do 1 que conseguiram dar uma ideia da movimentação, né, das pessoas, as câmeras de segurança que trouxeram mais de 1.000 horas de análise, a geolocalização do celular. Eles usaram um software francês, que é um software talvez o mais avançado, né, a respeito disso, e que mostra que o adolescente estava no local onde aconteceu o delito, o problema. Indício de coação de pessoas, isso aí já é outra instância, né? Os adultos, eles foram indiciados pela Delegacia de Proteção Animal por interferência ou por coação, aí tem que ver qual o nome que eles deram. As câmeras também mostraram que os adolescentes ou o adolescente estava fora do condomínio na hora. Os depoimentos, e a polícia é muito boa nisso, identificou as contradições, em que o adolescente disse que estava na piscina do condomínio, mas as imagens mostram que não, e existe essa imagem, e ela é borrada porque a gente não pode divulgar, né, as imagens de adolescentes. A portaria também indicou a saída e o retorno de acordo com os horários. Então, mais um indício, né, de que o adolescente não falou não falou a verdade também no dia que os adolescentes chegaram, os familiares tentaram esconder partes, né, de materiais, de boné, de moletom, tudo tentando descaracterizar, né, talvez os itens que foram usados no dia e que foram gravados pela câmera. E também falaram que o moletom não existia antes, que foi comprado na viagem, coisa que não é verdade e foi mostrado nas investigações, né? E teve também um software de Israel, um software que parece que é o mais avançado a respeito, que também recuperou os dados apagados dos celulares apreendidos. Tá, o que acontece? Então, assim, nós temos uma lei no Brasil, uma lei que é branda. As leis no Brasil são muito brandas em vários sentidos. Com problema com animais, com até com homicídios realmente. Por exemplo, homicídio é 12 a 30 anos. Lá nos Estados Unidos é prisão perpétua. Então, assim, o cara vai pensar 2 vezes antes de fazer a bobagem, entendeu? Outra coisa também, para esse vídeo não ficar muito longo. Esse não é um caso isolado, tá? A gente vai ver, por exemplo, um caso até mostrado na Record de São Paulo, de um idoso que foi preso em flagrante após matar uma cachorrinha e arrastou a cachorrinha por 2 quilômetros com a caminhonete. É complicadíssimo. Temos também um caso aqui na Record, também de São Paulo, que teve um homem que foi preso por agredir um cachorro com barra de metal. Os casos são muitos casos. Um outro caso também aqui de lá da Band Amapá,
que um homem foi indiciado depois de matar cachorro e mutilar outro. Só de agora, esses casos são só de agora, tá? E outros casos também de pessoas que deveriam proteger a sociedade, mas, né, é igual eu falei, você deu poder para as pessoas e o que as pessoas estão fazendo com esse poder, né? De uma viatura da PM que atropelou duas cadelas em Manaus e não prestou socorro. É muito complicado. Teve o caso também do cão comunitário que foi baleado no Rio Grande do Sul, isso em 28 de janeiro. É, o cachorro não atacou o PM, mesmo assim o PM atirou, né, no cachorro. E, e é claro que as imagens são muito claras e mostra que não houve nada, mas isso aí quem vai investigar, né, a corregedoria, né, da militar. Mas o que chama atenção aqui são vários casos de violência contra animais. E isso é de muito tempo. Então, o que será que vai acontecer com essas pessoas? O que o poder legislativo fará a respeito disso? Fica aqui então a nossa indignação. Eu tenho animais em casa, eu não consigo entender o que passa na cabeça dessas pessoas, mas é necessária conscientização, educação e também punição para pessoas que maltratam animais e que, se não acontecer nada, provavelmente vão maltratar pessoas mais adiante. Tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Até mais.